Tá bom, Ezequiel, então estou esperando aqui. Beleza. Irmãos, dando continuidade, uma coisa que eu deveria até ter falado na primeira lição e não falei, é um pouquinho da geografia, né? Bem rapidinho, nós temos aí a Palestina no tempo de Jesus. O que eu gostaria de passar para os irmãos, que a Palestina nos tempos de Jesus, os irmãos já devem saber disso, estava sob o domínio dos romanos. E quando Jesus nasceu, tinha lá um tal de Herodes o Grande. Ele governava toda a Palestina, toda. Não precisa diminuir ainda, não. Pode deixar. Isso, ele dominava tudo isso aí. Tá? Herodes o Grande. Então, ele estava aí dominando a Palestina, e Jesus nasceu aí na época dele. Depois que ele morre, o que acontece? Isso aí é dividido em tetrarquias. Tá? É uma treta isso aí. Ou seja, passa para os filhos, né? O que é uma tetrarquia? É um governo de 4, ou seja, os romanos, eles tinham esse sistema aí de pegar, colocar 4, dividir em 4 para governar melhor, ou dividir um território aí em 4 partes e colocar as pessoas. Obrigado, Ezequiel. O que aconteceu aí? Os filhos de Herodes, eles começaram a governar algumas regiões aí, que são províncias da Palestina. Então, o Herodes Antipas, ele ficou aí com a região da Galileia, aí não sei se dá para aproximar um pouquinho, a Galileia e a Pérea, mas é aquela parte laranja, com risco laranja. Tem a Galileia lá em cima e a Pérea ali. Ficou com Herodes Antipas. A Pérea está ali e a Galileia está um pouquinho para cima, tá? Está em laranja. Legal? O Arquelau, ele ficou com a região de Samaria, Judéia e Idumeia. Esse é o Arquelau, outro filho de Herodes. Esse Arquelau, ele governou pouco tempo, tá? Ele governou lá 2 anos no máximo. Era muito mal. Se o Herodes o Grande era ruim, imagine o Arquelau, que era pior que o pai. Então, ele não caiu aí na graça do povo. Ele já no seu governo, já no primeiro ano, foram mais de 3.000 mortes lá na região, na província que ele dominava. E isso não agradou muito aos romanos e tinham medo os romanos tinham receio de rebeliões, essas coisas. Então, afastou ele e mandou para lá Pôncio Pilatos. Então, Pôncio Pilatos ocupou o lugar de Arquelau. E a região da Itureia e Traconites, que é para cima ali de Decápolis, ficou com outro filho do Herodes, que é o Herodes Antipas. Tá? Ele ficou com esse governo aí. Na verdade, ficou em 3 filhos. Tá? A outra parte lá para cima ficou com Lisânias, que não era filho de Herodes. Isso está bem explicadinho. Lucas, como é um historiador, um dos melhores, ele deixou isso bem registrado em Lucas 3:1. Pedi para o... faça isso, Citão. Lucas 3:1. Vamos dar uma lida. Isso está tudo registrado, assim, em Lucas 3:1. A gente pode dar uma... Lucas 3:1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Isso. Obrigado. O primeiro aí é o imperador, tá? Qual o nome dele mesmo? César, Tibério César, imperador de Roma. E os demais é o que a gente comentou aí. Outra coisa que tinha na Palestina eram os grupos, né, religiosos e políticos, que vocês conhecem bem, né? O grupo mais falado na Bíblia é os fariseus. Então, eles aparecem muito no Novo Testamento, que não havia no Velho Testamento.
Vocês leem o Velho Testamento todinho, acaba Malaquias, chega lá, não tem nada de fariseu. Já no Novo Testamento tem. Onde que saiu esses fariseus? De onde eles brotaram? Ou seja, foi durante o período interbíblico. No período interbíblico, os fariseus foram ali que criaram esses grupos, porque na volta da Babilônia, eles se organizaram e eles ficaram muito mais vigilantes para não cair em idolatria novamente. Então, eles se separaram, tanto é que fariseu quer dizer separados, tá? Fariseus quer dizer separados. Santo também quer dizer o quê? Separado. Então todo santo é um fariseu, né? Estou brincando. Mas vamos lá. O fariseu era um primeiro grupo. O segundo grupo era os saduceus, que era um partido mais liberal ali, tinha mais sacerdotes e tal. Eles eram mais próximos assim do templo, vivia mais assim, em função do templo, não criam na ressurreição, em anjos, espíritos, demônios, e aí por vai. Então, eram os fariseus. Tinham os essênios, que não concordavam nem com os saduceus, nem com os fariseus, resolveram se retirar e viver em lugares mais assim, em comunidades, entre eles mesmos, ou até mesmo no deserto. Dizem que João Batista foi um essênio. E também os zelotes, né? Os zelotes são aqueles que queriam tomar a Palestina à força, pegar em armas e tirar Roma do poder. Então, os zelotes eram cara que puxava a peixeira e ia para cima, e ia, entendeu? Para briga. Eles queriam brigar. Interessante que no grupo do... Falei em peixeira, acho que a Mara gostou, né? Lembro, a cara está rindo ali. Dizem que no grupo dizem não, né? Entre os apóstolos, né? Jesus chamou Simão o Zelote, né? Tinha um cara lá para... Você vê o que o Evangelho faz, né? Ele converte até esse pessoal aí que é dado a briga. E os herodianos, né? Herodianos era pessoal que era do partido de Herodes, ou seja, ligado muito a Roma mesmo, né? O próprio Mateus, tudo indica que era um herodiano, porque não vivia nem com os fariseus, nem com os saduceus, porque não era aceito nesse grupo por ser um publicano, cobrador de imposto. Então, era difícil para Mateus se enquadrar nesses grupos. Então, ele era um herodiano, vivia aí nesse grupo. Assim, provavelmente ele seria um herodiano. Então, só para vocês irmãos terem uma noção, tá? Temos aí um pouco da geografia, um pouco dos grupos religiosos que tinha na época aí do Novo Testamento. Vou passar aqui para o Citan. Ele vai falar do capítulo 2, no início, então, está com vocês, Citan. Bom dia, irmãos. Você quer vir mais para cá? Não, aqui está bom que eu estou escondido aqui. Que eu gosto de ficar escondido, né? Antes da gente vai falar sobre a visita dos magos. Está lá em Mateus 2, do 1 ao 12. Tá? Então, antes de a gente ler aqui, eu quero ler Gálatas 4:4, que ele diz assim: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei. E o que seria essa plenitude dos tempos? Ele dá um exemplo aqui dizendo o seguinte, que o tempo, ele se compara a um recipiente no qual gotejam gotas, né? Por horas, dias, semanas, meses e anos. E vai chegar um momento que esse copo ele vai estar cheio. Aí é a plenitude, é quando o copo, você já encheu um copo de água, quando fica aquela... Enche tanto de água que fica aquela... Você olha no copo assim, está tipo uma curvinha na superfície, aquilo ali é pleno, o copo está plenamente cheio. Só que esse tempo, ele é determinado por Deus. Por quê? Porque Jesus, quando ele nasceu, quando ele veio, diz o texto, Paulo fala, escreve na plenitude dos tempos. É quando o tempo já estava pronto para receber Jesus. As mulheres e alguns homens, sabe quando a gente fala assim que está no ponto,
não é isso? Você vai fazer um bolo, o bolo você tira quando do forno? Quando ele está no ponto, não é isso? Porque se você tirar antes, está meio cru. Se você tirar depois, está queimado. Então você tem que tirar no ponto certo. Jesus, vamos dizer assim, né? Que ele nasceu no ponto certo. Por quê? Porque os judeus, eles ofereceram as escrituras, os gregos a língua universal, os romanos as leis e as estradas. John Stott ele diz o seguinte, que foi um período em que a lei de Moisés acabou a sua obra de preparar as pessoas para a vinda de Cristo. Então estava tudo pronto no tempo certo. E o nascimento, a visita dos magos, ele aconteceu na época do imperador Augusto, que foi do 27 a.C. até 14 depois de Cristo. E por que foi muito importante isso, a gente saber disso? Para a gente entender sobre a plenitude dos tempos. Tá? Porque o que aconteceu durante esse governo? Ele fez muitas reformas. Ele procurou melhorar a moral do povo. Nesse período foi introduzido o culto ao imperador. Tá? E o imperador ele era venerado como Dominus et Deus. Isso quer dizer Senhor e Deus. Ele deu origem a um eficiente departamento de obras públicas, promoveu a paz, a prosperidade, excelentes estradas e avenidas. A maioria das avenidas eram todas planas, facilitava você ir de uma cidade para outra, de uma maneira, inclusive, muitos até copiam a forma como foram feitas as estradas e essas avenidas. Então, você vai procurar, você vai ver que tem até uma famosa aí, que até tem uma música, né, que é a Via Dolorosa, entendeu? Então, existiam outras assim também, tá? E o que aconteceu com o Império Romano? Ele passou de um período de expansão territorial para um período de expansão de paz, que esse período todo foi conhecido como a Pax Romana, tá? E foi durante esse império de Augusto que aconteceu o recenseamento também. Foi uma das maneiras que ele usou para consolidar o seu império. E nós temos também o Herodes, que o Rubens disse, que ele foi o governador da época, que ele subiu ao trono por meio de crimes, e ele era muito bonzinho, né? Ele queria tanto preservar o seu governo que ele matou a sua esposa e 2 dos seus filhos. E também ele promoveu a matança dos inocentes, porque ele se sentiu ameaçado, né? Você imagina chegar no governo e falar assim, tem um novo rei aí no pedaço, está aparecendo um novo rei, você como rei, você vai pensar o quê? Vou ser destituído do meu cargo, então eu tenho que matar a ameaça, né? Aquilo que está ameaçando eu tenho que eliminar. Mas a gente vê que parece que ele era meio bonzinho lá no texto de Mateus 2, né? Quando ele fala, ô mago, quando você encontrar, avisa que eu também quero adorar a ele, mas a intenção era outra, tá? E quem que eram esses magos? Esses magos, quando eles visitaram Jesus, Jesus não estava mais na manjedoura, como a gente vê em alguns lugares aí, tá? Ele estava fora da manjedoura. Alguns autores dizem que ele tinha entre 40 dias e 2 anos de idade, por isso que Herodes mandou matar todos até 2 anos, porque ele não tinha muita certeza, e ele não conseguiu encontrar também Jesus, né? E alguns outros autores dizem que Jesus tinha entre 1 e 2 anos. Como que a gente sabe disso? Isso aí está no próprio texto de Mateus. Mateus 2,16. Ele diz assim. Será que eu marquei certo? Isso. Mateus 2,16, né? Isso. Não, eu não marquei. Aqui no verso 11. É 2,16 não, é o verso 11. Que ele diz assim, ó. Ao entrarem na casa, viram o menino com a mãe, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Ah, tá. Então, Maria já tinha se recuperado
do tempo do nascimento e teve condição de ir para a sua casa, né? E esses magos, eles eram também chamados de astrólogos, homens sábios, sacerdotes, médicos e etc. Eles vieram da Pérsia, na região da Babilônia, e eles eram estudiosos sobre religião e ciência, e tinham um interesse especial na astrologia e na medicina. Tá? É muito diferente do que a gente pensa. Eles não eram encantadores, não eram mágicos que faziam, não eram feiticeiros. Tá? Às vezes dá a ideia de ser feiticeiro, e não era feiticeiro. Tá bom? Eles exerciam funções sacerdotais e estavam entre os homens sábios da Babilônia. E provavelmente eles estavam familiarizados com as Escrituras. Tá? Provavelmente eles conheciam as profecias de Daniel, ele conhecia as profecias de Isaías, ele conhecia talvez até a profecia de Balaão, lá em Números 24, 17, tá? Quando ele fala lá da estrela, e de Miqueias 5:2. Então, eles estavam estudando os astros, o céu, e eles viram a estrela brilhar. Tá? E, associando com as Escrituras, eles devem ter pensado, opa, nasceu o rei dos judeus. E o interessante é que o texto ele não fala que os magos não vieram adorar o Cristo. Os magos dizem que eles vieram adorar o quê? O rei dos judeus. Tá? Eles tinham elevado a posição social, porque como a gente deduz isso? Porque eles tiveram um encontro com Herodes. Tá? Então, não é qualquer um que encontra com o governador. E eles não eram 3. Tá? Como você costuma ver por aí. Tá? Não eram 3. A associação de 3 com os 3 presentes não é uma dedução muito ilógica, né? Porque naquele tempo eles não viajavam em 3, eles viajavam em caravanas. Então podia ser dezenas, podia ser centenas de pessoas viajando junto por causa da bandidagem, do assalto. A distância era muito longa. Tudo bem até aqui? Vocês querem falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Aqui é assim, quer perguntar não, então vamos continuar. Eles não eram 3 e também não eram reis? Eles representavam uma realeza, mas eles provavelmente não eram reis. Tá? Eles eram sábios, estudiosos. Exato. Tá? Sábios estudiosos. Sábios estudiosos. Sábios estudiosos. Hoje a gente chama talvez de cientista, talvez astrônomo, vamos dizer assim. A ciência da astronomia. Então, um astrônomo. Entendeu? Então, é um cientista. Era aquele tipo de cientista, tipo de astrólogo, que ele observava o que acontecia no céu. O movimento do planeta, das estrelas, a cometa. E numa dessa, eles observaram uma estrela diferente das demais. Alguma coisa que nunca tinham observado, talvez, em todo o seu tempo. E eles, pelo conhecimento que eles tinham das Escrituras, eles viram que aquela estrela estava indicando o quê? O nascimento de Cristo. Wilson, professor Wilson, deixa eu só fazer uma parte aí nessa questão, porque até você diferenciar uma estrela, porque, aliás, até hoje, né, irmãos, se vocês forem ver, o Hubble foi substituído pelo observatório, o atual é o novo observatório, que tem o novo observatório. Antigamente era o Hubble. Então, tudo isso sempre, o céu sempre despertaram no ser humano o desejo de entender, né? Daí vem a ciência, né? O que é muito saudável. Então, já naquela época, todos os povos, não tinha povo, ou, aliás, até a humanidade se baseava nos tempos e estações, nas estrelas, para poder se guiar. Não é como hoje, que a gente tem o GPS da vida, né? Então, tudo despertava o interesse. E o fato de ter aparecido uma eventual estrela, para mim, muito mais é o chamado de Deus incitou, né? Esses homens foram incitados a seguir uma estrela. Como que eu sigo uma estrela? Como é que se segue uma estrela? A estrela está no céu. Esse seguimento, esse desejo de seguir, foi instaurado por Deus no coração daqueles homens, que não foram 3, foi um bando,
um monte de gente para seguir e chegar, dirigido por Deus, até a adoração ao rei dos judeus. Né? Eu ficar olhando para o céu, porque é muito interessante que essa estrela pairou aonde o menino estava. Que estrela era essa? Um drone, talvez, como tem acontecido em alguns lugares aí? Né? Alguma coisa é diferencial, mas o que é diferencial mesmo é a intervenção de Deus na vida desses homens para irem adorar o rei dos judeus. E o que era essa estrela? Fala, irmão Elcio. Não, não, é exatamente isso. Foi o que eu disse. Eu disse o seguinte, que vieram sábios e magos, eles estavam acompanhados de dezenas, talvez, de centenas, que era uma caravana. Não de magos e sábios. Não era uma caravana de magos, não é isso que eu disse. Não provavelmente, era uma caravana de magos. provavelmente havia até soldados, porque eles estavam carregando presentes caríssimos, né? Entendeu? Então, Agora, poderia, junto com esses magos aí, ter alguns soldados, porque eles estavam representando dos seus países, né? Talvez o seu presidente, no caso, o seu príncipe, rei. Então, poderia ser três? Poderia ser três? Poderia. Mas aí nós não temos margem para afirmar que eram três. Podia ser 4, 5? Podia. Entendeu? não falam. Na Bíblia não fala. A Bíblia não nos fala. No caso, irmãos, me permita também, e sobre isso, a gente ir até onde a Bíblia nos fala. A gente falou de magos. E essa questão de magos, irmãos, veja que a viagem, por exemplo, que Jesus, a família de Jesus teve que fazer, né, que José teve que ir para Belém para fazer o recenseamento, são 160 quilômetros. Depois Deus manda ele, a gente vai ver, para ir para o Egito. Era algo em 900 quilômetros. Imagina esses magos que saíram do Oriente. Que Oriente é esse? É longe. Onde que é o berço? Onde que lá é o berço da humanidade? Mesopotâmia. É longe. Então, esse povo não ia vir sozinho, não ia deixar a família em casa e vir. Eles iam demorar muito. Então, veio uma caravana. Se eram 3, 5, 10 magos com seus discípulos, né? Os jovens aprendizes que viriam, não se sabe, é conjectura isso daqui. De qualquer forma, o que a Bíblia diz é que eram magos, não eram 3. A Sônia quer perguntar. Eu acho que ia falar porque tem essa coisa de dizer que é 3 por causa dos presentes. Mas não... Talvez é por isso que na maioria ficou na cabeça de serem 3. Sim. Isso mesmo. Então vamos lá. Termina aqui. Vamos continuar aqui, que senão a gente não vai sair daqui. Finaliza. A gente vai ficar... Meio de finaliza. A estrela, o que acontece? Tem uma estimativa que houve uma conjunção entre Júpiter e Saturno em 6 a.C. Alguns pensaram que possivelmente foi uma estrela nova. O que acontece com a estrela nova? Ela dá aquela explosão, tá, para se criar uma nova estrela. Mas Mateus, a gente tem que atentar no detalhe, que Mateus ele usa a palavra estrela e não a palavra constelação. Tá? Então é diferente. Mas isto não explica o fato da estrela ir adiante deles e se deter sobre o lugar onde o menino estava. Tá? Isso não explica.
Eu prefiro crer na providência divina, um ato de intervenção divina na natureza que indicou onde exatamente Jesus estava. Deus utilizou os meios naturais para indicar o caminho, o local, mas a gente não pode descartar disso, tá? E os presentes, alguns pais apostólicos, eles deram alguns símbolos para esses presentes, tá? Que o ouro, ele simboliza a realeza. Eu já estou terminando, tá? O incenso, a divindade, e a mirra era uma goma usada para perfume. Estes presentes, eles eram normais para a época e ofertados especialmente para os reis. Então, não era qualquer um que ganhava esses presentes. E, provavelmente, esses presentes, por causa do seu valor, eles ajudaram na fuga para o Egito. Pagar o translado, pagar o avião, pagar o ônibus, pagar o Uber, pagar a estadia, as refeições diárias, tá? E o costume do Oriente era justamente isso, eles combinavam uma veneração com uma oferta de presentes, tá? E é isso aí. Eu não vou descrever. A mirra, só para a gente terminar aqui, ó, a mirra era usada usado na perfumaria, nos cosméticos, era um produto muito caro, que somente os governantes podiam adquirir. O incenso, ele era uma mistura de substâncias também, e a sua goma era usada para queimar durante a adoração de Israel. E juntava esses dois para se fazer o perfume. E, às vezes, o odor ele era adocicado vindo da queima. Então, não foram produtos de R$ 1,99. Tá? Foram presentes caríssimos, muito caros, que não era qualquer um que podia comprar. Daí o interessante é que a gente vê que dá a impressão que os magos viram a estrela duas vezes, né? Duas vezes. Uma quando eles se dirigiram para Belém e outra quando eles estavam em Belém, indicando o caminho. E a gente tem que se atentar muito que as profecias já deram todos esses detalhes. Tá? É que os judeus estavam esperando outro tipo de Messias. Obrigado, Citã. O poder de Deus ele é grande. Pode ter sido uma estrela mais próxima, mais forte. Não foi no deserto assim? Durante a noite, o que tinha lá para conduzir o povo lá? Uma nuvem de fogo, né? Uma coluna de fogo. E de dia? A nuvem. Isso aí não apareceu? É invenção? Pode. Poder de Deus. Entendeu? A gente não sabe se tinha uma estrela com uma flecha indicando aqui. Não. Ele está aqui. Pode ter acontecido. Mas houve um sinal. Sim. Houve um sinal no céu dizendo onde ele estava. O que chamou a atenção... Qual a intenção de Mateus desde o começo que a gente falou semana passada? Aliás, quem perdeu a aula semana passada, está lá no YouTube da igreja, só dá uma olhadinha lá. Mateus quer todo o tempo mostrar que Jesus é o Messias e que ele é da realeza, ele é rei. Os magos chegam, o que os magos falam para Herodes? Aonde está? O rei dos judeus. Aí mexeu com o homem. Porque o homem, como Citã falou, ele, para se apoderar ali do reinado, ele até matou a esposa, matou o filho, para ficar livre, até para casar ali com uma pessoa mais próxima ali dos judeus. Enfim, ele tinha muitas mulheres, né? O que acontece? Onde está o rei dos judeus? Primeiro, Herodes, nem judeu era, estava reinando os judeus. E pensou um presidente que nem brasileiro é, dirigindo a nossa nação? Já sendo brasileiro, bom, deixa eu parar por aqui, né? Já sendo brasileiro está difícil, mas o Herodes era da Idumeia, Idumeu. Então, ele ficou atordoado, porque ele falou, poxa, calma aí. Ele se perturbou. Então, Herodes, ele, igual o Citã falou, o Silon vai dar continuidade, ele não ficou quieto, ele foi mexer os pauzinhos dele. Então, Silon, com você aí, Silon.
Bom, irmãos, aqui não tem mais segredo, né? Já desvendaram a primeira parte, vamos para a segunda parte? Não, né? vai aí. Não, vamos aí. Faz a sua fala aí. Então, vamos lá. Nesse tocante, irmãos, observe, então, que a pergunta que quer ficar por trás é, lembre-se que o Citan falou sobre a plenitude dos tempos, mas é interessante que, logo, Mateus estava apresentando o Evangelho, estava apresentando o Senhor Jesus para o próprio judeu, para convencer o judeu de que ele, Cristo, tinha vindo, o Salvador havia chegado, quando eles pensavam em receber um outro tipo de Salvador, talvez um homem armado até os dentes, com metralhadora, né, bazuca, para eliminar os romanos do comando e toda aquela opressão. Muito bem, irmãos, na sequência, aí a gente vai ver na parte do capítulo, verso 13 em diante, que por divina, né, 12 diz que por divina revelação, os magos que foram incitados por Herodes a retornarem trazendo o endereço, o número da rua, endereço certinho onde havia nascido o rei dos judeus, para que ele fosse lá também adorar, né? E, nesse caso, não era para adorar. Então, por divina revelação, os magos pegam o caminho de volta para o seu devido reino e vai embora para casa, sem dar o retorno para Herodes. Foi que, nesse momento, Herodes, aguardando, né, com a pulga atrás da orelha, o retorno dos magos, vendo que foi dado um somebody love nele, e ele ficou irado, levantou-se contra e mandou, portanto, providenciar a morte, a matança dos inocentes, ou das crianças menores de 2 anos que estavam ali em Belém. Né? E, por um acaso, lembrando que Jesus nasceu aonde? Ou foi em Nazaré? Então, nasceu em Belém. Só que vamos ver aqui que houve porque do recenseamento, José teve que sair lá da cidade deles. Qual que era a cidade? Nazaré. Nazaré, por conta do recenseamento, Maria e ele veio grávida, né, acompanhando José para participar do recenseamento, e no caminho aqui, né, chegou, por conta do recenseamento, a cidade estava lotada. E aí é que chega eles têm que ficar numa estrebaria, porque não tinha acomodação nos apartamentos lá de luxo, dos hotéis, e aí se dá o nascimento da criança, tá certo? Nesse dia, quem estava presente? Os magos? Não, os magos não estavam aí. Então, irmãos, a Bíblia é bom a gente ler, porque a gente vai vendo algumas imagens toscas aí de final de ano, de Natal, e mostra exatamente, parece que a casa de José e Maria é numa estrebaria, que tem um monte de ovelhinha, boizinho, gatinho, patinho, e que aí tem uma lâmpada em cima, eu digo, uma estrela em cima, e tem 3 camaradas, que eu vou chamar de camaradas, se ajoelhando e dando presentes colocando presentes. E, detalhe, uma manjedoura no meio e Jesus dentro da manjedoura. Eles colocam tudo junto, né? Os pastores, os magos. Fora que nessa época de Natal existe o usurpador, existe um pinheiro cheio de coisinhas, desenho embaixo, um camaradinha de vermelho pequenininho, um gnomo vermelho ali e tal. Então, irmãos, esquece tudo isso. Então, leia a Bíblia que você vai entender o que é o Natal. Está aqui o Natal. Bom, irmãos, por conta disso, Deus, portanto, o anjo avisa em sonho José que ele deve pegar a criança e a esposa e disparar-se para o Egito, irmãos. 900 quilômetros. E permanecesse lá até que voltassem. Imagina esse desespero. Mulher grávida, criança recém-nascida, ficaram quantos dias? Ficaram lá em Jerusalém, provavelmente em Belém, até os 40 dias da criança, né, para fazer circuncisão, apresentação no templo. E foram embora. O desespero foi gigantesco, mas eles tiveram que ir para onde? Por que Deus mandou eles para o Egito? Não podia ir para o vizinho? Não podia, precisava ir tão longe? Precisava. Por algum motivo, tem uma relação aí que nós vamos entender. E aí vem a matança das crianças. E, por fim, irmãos, depois que Herodes morre, muito embora ficaram os filhos naquela tetrarquia,
Deus manda com que José volte. Volte para onde, irmãos? Para Israel. Onde em Israel? Voltou para casa, irmãos. Voltou para Nazaré. Não voltou para Belém, voltou direto para Nazaré. Interessante notar, irmãos, que a gente pode falar muita coisa sobre esse texto, mas lembre-se, vamos tentar traçar um paralelo aí com Moisés, rapidamente. Moisés, lembre-se disso, Moisés nasceu em meio a uma matança de crianças, foi poupado por Deus porque a mãe de Moisés colocou ele num cesto, a menina guiou o cesto até onde a princesa Filha de Herodes. filha de Faraó. Faraó. Banhava-se e ele foi cuidado. Passa a ter duas mães, a mãe de leite, judia, a própria mãe dele, e a mãe egípcia. Cresce naquela cultura, por volta dos 40 anos ali, né, parece-me que ele mata, portanto, a Bíblia diz que ele mata um egípcio, por conta disso é caçado, sai do Egito, vai para Midian, lá em Midian, ele encontra-se com o sogro Jetro, mais a preciosa da vida dele, Zípora, casam-se, têm 2 filhos, Gerson e, não lembro o nome do segundo, o Gerson, e ali ele passa por mais 40 anos, até que o Senhor o chama para voltar ao Egito e libertar o povo dele, através de ações, milagres, né? Até que Moisés, então, torna-se o porta-voz de Deus, o profeta que liberta o povo do Egito, da escravidão, o povo que passou 430 anos sem ouvir a voz de Deus, desde quando José, com sua família, se juntam a Gósen, né? Lá em Goshen, e aí o povo cresce, se torna escravo, perde a liberdade. E Moisés leva eles até depois do Mar Vermelho, onde o último desafio era vencer Faraó e seus soldados. E eles encontram a liberdade. Jesus, o que ele fez? Jesus, ele nasceu em meio à mortandade das crianças, Deus o livrou, né? Ele cresceu junto do povo para ser o libertador do povo dos seus pecados. O anjo disse a Maria, a José, não deixe Maria, porque o que está nela é santo, e ele vai libertar o povo, o seu povo dos seus pecados. Então, existe um paralelo muito grande, irmãos, e, portanto, a água do Jordão, do Mar Vermelho, pode ser comparado à água do batismo. A água do Mar Vermelho matou o pecado e o passado do povo judeu, que era escravo. Observe que na vinda de Jesus, também, antes da vinda do Senhor Jesus, 430 anos também, Deus havia cessado de falar com o povo. Observe que o último profeta foi Malaquias. Foi a última gota, pá d'água, pá de cal em cima do povo que não queria mais ouvir a voz de Deus. Vieram da Babilônia, passaram 100 anos, não reconstruíram, e Deus conhece o livro de Malaquias, né, até pelo dízimo lá, sobre a questão de dízimo, onde que a gente conhece mais o livro de Malaquias, né? Mas foi a última pá de cal, até passar 400 anos, e quem vem? Vem o profeta, o Messias, o escolhido de Deus, para salvar agora, via batismo, o homem dos seus pecados. O homem deixa de ser, portanto, escravo. Moisés o povo deixou de ser escravo do Egito, da escravidão. Jesus vem agora para libertar o homem da escravidão do pecado. Então, tem um paralelo muito intenso, né, Rubens? Sim. Entre Jesus e Moisés. Moisés, portanto, é um tipo de Jesus. É um tipo de Jesus. Alguém fala que Josué foi um tipo de Jesus? Eu acho que Josué está mais para um tipo de Espírito Santo, né, que ele guia lá. Mas, enfim, é outra história. Então, irmãos, observe que
tudo isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que os profetas já haviam anunciado. E Mateus tem o intuito de mostrar isso para os judeus, para convencer os judeus de que Jesus era o Messias prometido, porque eles estavam cegos. O véu ainda estava, Paulo fala que o véu ainda, quando eles liam as Escrituras, o véu estava posto sobre o rosto deles, porque eles não enxergavam a realidade. E até hoje, ainda não, apesar de ter já mudado um pouco, né, já estarem crendo, né, a gente pode entrar um dia nessa história, mas até hoje não creem em Jesus como o Messias prometido que há de voltar. Só adorarão Ele quando vierem descendo, né, e fendendo ali o monte, né, para a proteção do próprio Israel. Irmãos, então, observe que é rico Mateus, e eu vou só finalizar dizendo o seguinte, já são 11h05. Irmãos, eu também não entendi o motivo da genealogia que a gente encontra aqui no capítulo 1 de Mateus. Eu gostaria de ter dito a semana passada, mas, irmãos, a gente precisa entender definitivamente, e eu acho que os irmãos não têm esse problema aqui, mas que Jesus veio em carne. Todos concordam com isso, irmãos? Eu preciso saber. Sim. Todos concordam com isso? É sério mesmo? Sim. Porque eu conheço um irmãozinho que ele acha que Jesus não veio em carne. Ele tem uns 7 anos na fé, mais ou menos assim, 1 ano fora, 1 ano dentro, 1 ano fora, 1 ano dentro, né? E Jesus está trabalhando ainda. Aí é complicado. E ele não acredita que Jesus, ele crê que Jesus, ele é um tipo de X-Men, um X-Men da vida, né? Aquele camarada, aquele Wolverine que tem umas garras assim, né? Que ele se machuca e se cura, volta tudo ao normal. Que Jesus, portanto, que Jesus não sofreu, que Jesus não chorou, que Jesus não teve fome, que Jesus não sentia dor. Eu falei, você está brincando, irmão? Sério mesmo? Então, tudo que você está lendo é uma historinha que você está lendo na Bíblia, é uma história de ficção. Porque ele era Deus, por isso que ele conseguia fazer todas as coisas. Não, irmãos. Entende, irmãos? Então, a genealogia mostra um pouco das origens do Senhor, que ele veio em carne. Ele tomava o beliscão da mãe dele e falava, ai, mãe, está doendo. É isso mesmo. O gatinho arranhava ele sentia dor. Entende? Isso é muito importante, a gente ter essa certeza de que Jesus não é um X-Men, não é um super-homem. Ele se despojou de todo o seu poder, Efésios 2:9, né, Citã? Filipenses. Obrigado. Que ele se desfez e veio na forma de homem. João, capítulo 1, verso 1:14, né, diz que... Deixa eu ler aqui rapidinho, João 1:14, a gente lê isso continuamente. Eu falei para esse irmãozinho, eu falei, irmão, leia a Bíblia, não deixa de ler a Bíblia, por favor, entenda, tendo dúvidas, vem aqui que eu te encaminho para o pastor Rubens, que ele vai dar sossego, né? E o verbo se fez carne, Irmãos, é difícil algumas pessoas compreender isso, que o verbo se fez carne. Então, lê isso, acha que... Entende? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1:14, né? Então, irmãos, veja a importância do estudo da Bíblia, porque senão a gente... E o pior, né, irmãos? E a gente, entendendo isso, lendo a Bíblia, a gente vai entender o plano de Deus. Que Deus maravilhoso é esse que nós temos, que está cumprindo cabalmente todas as promessas. Sempre cumpriu e sempre vai cumprir. Portanto, tem um monte ainda que não foi cumprida, então é bom a gente pôr a barba branca de molho, porque ele já está voltando. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. Amém. Obrigado, Silon. Irmãos, continuando, Mateus, não deixe de ler, tá? Lê todo o livro de Mateus, mas semana que vem nós vamos trabalhar no capítulo 3. Capítulo 1, nós encerramos, capítulo 2, e o que nós vimos agora no capítulo 2, né? Capítulo 1 já falamos, né? Humanidade e divindade de Jesus. Capítulo 2, a gente vê
o Mateus mostrando que Jesus é um rei, que pessoas fora de Israel vêm até a ele prestar homenagens como um rei. E também, nesse capítulo 2, nós vemos o quê? O cuidado de Deus para com a criança, para com o menino. Ou seja, Deus fala para José, ó, sai daí agora que o bicho vai pegar. Aí corre para o Egito. Aí lá no Egito, passa um bom tempo, pode voltar. Ó, não vai para a Judéia, porque Mateus registra que José tentou ir para a Judéia, mas viu que Arquelau estava governando, falou, não, vai para Nazaré. E voltou para sua terra, igual o Simão falou, para Nazaré. E lá ficou, e lá ele foi crescendo. E no capítulo 3, nós já vamos ver o ministério de João Batista e o aparecimento de Jesus já como homem, como pessoa grande mesmo, pregando. Então, sobre o nascimento de Jesus e os cuidados, é capítulo 1 e 2. E para terminar sobre nascimento, sobre criança, sobre filho, queria falar mais diretamente às irmãs sobre questão nascimento. Queria que vocês colocassem aí no lugar de Maria. E um anjo aparece para vocês e falam que vocês vão ter um filho. E ele será grande, chamado Filho do Altíssimo, e o trono de Davi será dele. Como vocês se sentiriam? Hein? Que honra, hein? Ter um filho assim. Que honra. O anjo apareceu e falou isso para Maria, tá? Que o filho seria grande, Deus do Altíssimo, trono de Davi, tudo. Só que no final, Maria se depara o quê? Com seu filho pregado na cruz, nu, cheio de sangue, coroa na cabeça. Foi propaganda enganosa? Não, porque ela viu ele ascendendo aos céus depois, né? Ela viu tudo isso, mas ela viu ainda o Senhor ressurreto. Glória a Deus. Mas na hora da cruz lá, o filho estava lá pendurado, né? Então, o que isso nos ensina, irmãos? O que o senhor acabou de falar aqui é verdade. A gente pode passar alegrias, a gente vai passar dificuldades, momentos que a gente jamais imaginaria na vida. Maria, aquela moça, menina ainda, quando ficou grávida, recebe a visita do anjo. Olha, seu filho vai ser isso, vai ser altíssimo, vai ser Deus, vai ser isso. E depois ela vê o filho pendurado na cruz, cheio de sangue, aquela coisa. Falou, mas, né, será que o anjo falou alguma coisa e tal? Mas depois vem o quê? A ressurreição. Aí o povo começa a entender. Até os apóstolos, porque se Deus não ressuscitasse Cristo, sabe, tudo seria em vão. Mas ali Jesus ressuscitou. Ali realmente o pessoal começou a entender a sua missão. Os apóstolos começaram a entender a missão. A mãe de Jesus falou, ele vai ser rei não só dos judeus, rei da humanidade, rei de todos aqueles que realmente o aceitarem. Então, na dificuldade, nos momentos difíceis, alegres, vamos passar com Deus, porque o final é certo. O final, a vitória é nossa. Amém? Deus abençoe, bom domingo e até a noite. Domingo que vem você não está mesmo. Tá bom. Domingo que vem eu preciso de você.